Oi, turma. Do livro Os Exilados da Capela, Edgar Arnaud, no sexto texto, a terceira raça-mãe. Eu dividi o texto, então nós vamos para a segunda parte. Mas o tempo transcorreu em sua inexorável marcha, e o homem, a poder de sofrimento indizíveis e penosíssimas experiências de toda a sorte, conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa. Acentuou-se, em consequência, o progresso da vida humana no orbe, surgindo as primeiras tribos de gerações mais aperfeiçoadas que formaram a humanidade da terceira raça-mãe, composta de homens de porte agigantado, cabeça mais bem conformada e mais ereta, braços mais curtos e pernas mais longas, que caminhavam com mais aprumo e segurança, em cujos olhos se vislumbravam mais acentuados lampejos de entendimento. Nasceram principalmente na Lemúria e na Ásia, e suas características etnográficas, mormente, no que se respeita à cor da pele, cabelos e feições do rosto, variavam muito, segundo a alimentação, os costumes e o ambiente físico das regiões em que habitavam. Eram nômades, mantinham-se em lutas constantes entre si e mais que nunca predominavam entre eles a força e a violência. A lei do mais forte prevalecendo para a solução de todos os casos, problemas ou divergências que entre eles surgissem. Todavia, formavam já sociedades mais estáveis, numerosas, do ponto de vista tribal, sobre as quais dominavam, sob o caráter de chefes ou patriarcas, aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência. Do ponto de vista espiritual ou religioso, essas tribos eram ainda absolutamente ignorantes e já de alguma forma fetichistas, pois adoravam por temor ou superstição instintiva fenômenos que não compreendiam em imagens grotescas, representativas tanto de suas próprias paixões e impulsos nativos como de forças maléficas ou benéficas que ao seu redor se manifestavam perturbadoramente. Da mesma comunicação de João Evangelista, a que já nos referimos, transcrevemos aqui mais os seguintes evocativos períodos. Depois do primeiro dia da humanidade, o corpo do homem aparece menos feio, menos repugnante à contemplação de minha alma. Sua fronte começa a debuxar-se na parte superior do rosto quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que o cobrem. Os seus olhos são mais vivos e transparentes, o seu nariz é mais afilado e levantado, e a sua boca é menos proeminente. Seus braços são menos longos, esquálidos, suas carnes menos secas, suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados, os ossos do esqueleto mais arredondados, mais bem dispostos aos movimentos das articulações. Maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo. No seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual, como um primeiro despertar do seu espírito adormecido. No seu caminhar, já menos lerdo e vacilante, adivinha-se a ação inicial da vontade, o princípio das manifestações espontâneas. Procura a mulher, não mais a abandona, assiste-lhe no nascimento dos filhos, com quem reparte o calor e o alimento. O sentimento começa a despertar-lhe. A humanidade, nessa ocasião, estava então num ponto em que uma ajuda exterior era necessária e urgente, não só para consolidar os poucos e laboriosos passos já palmilhados, como principalmente para dar-lhe diretrizes mais seguras e mais amplas no sentido evolutivo. Em nenhuma época da vida humana tem-lhe faltado o auxílio do alto, que quase sempre se realiza pela descida de emissários autorizados. O problema da Terra, porém, naqueles tempos, exigia para sua solução medidas mais amplas e mais completas, que, aliás, não tardaram a ser tomadas pelas entidades espirituais responsáveis pelo progresso planetário, como veremos em seguida. Então, assim, nessa terceira raça, né, a gente percebe que a preocupação do campo espiritual ela é sempre presente na nossa vida. Sozinho o homem não teria condições nenhuma, o espírito não teria condições nenhuma de evoluir.
Então ele precisa do grupo social, primeiro grupo social com quem ele convive, com quem ele tem atrito, com quem ele começa a desenvolver algum tipo de sentimento, ainda que instintivo. Ele começa a formar esses grupos, ele começa a viver com esses grupos e de uma forma até instintiva ele começa também a temer algumas situações, né? Eu acho que pela questão climática, pelas questões da natureza, né? Aí ele começa a temer e contemplar, ele começa a perceber o bem e o mal, ele começa a perceber a calma e as adversidades, e mediante essas situações e pessoas, né, e espíritos em sua volta, ele vai adquirindo conhecimento e com o conhecimento ele vai fazendo uso e se desenvolvendo. Creio eu que seja essa lógica, né? Se eu não estiver comendo bola. E quando a espiritualidade vê que o homem se acomodou, né, aí ela vai lá e dá uma mãozinha. Ela vem pessoalmente, ela entra, né, no nosso meio e dá aquela alavancada, né? Traz alguma novidade, traz algum conhecimento novo que vai puxar a gente para sair do comodismo, né? Então, tem o lado do ensinamento pelo amor e tem o lado do ensinamento pela dor. De todas as formas, o espírito foi criado simples e ignorante para o seu desenvolvimento, jamais para ficar estagnado.